Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Bruno e estamos dando continuidade ao nosso estudo, artigo por artigo, da Lei 9.504 de 97, a famosa Lei das Eleições. Chegamos ao artigo número 53A. Estamos ainda no capítulo que versa sobre a propaganda eleitoral no rádio e na televisão. E o artigo 53A caput, ele traz um fato muito importante, que é a propaganda majoritária na proporcional, no horário da proporcional, ou a propaganda proporcional no horário da propaganda majoritária. De fato, essa conduta ela é vedada. Então, o artigo 53A ele é muito claro, dizendo que aos partidos, às coligações de partidos, é vedado incluir no horário que for destinado aos candidatos às eleições proporcionais propaganda das candidaturas às eleições majoritárias, ou vice-versa. Pausa. Então, se eu estou ali na propaganda, o horário é destinado para os deputados federais, só que eu estou usando a propaganda, esse horário, para a propaganda majoritária. Isso é vedado. Óbvio isso, não é? Só que tem uma ressalva. Qual que é essa ressalva? Ressalvada a utilização, durante a exibição do programa, de legendas com referência aos candidatos majoritários ou ao fundo de cartazes ou fotografias desses candidatos, ficando autorizada a menção ao nome e ao número de qualquer candidato do partido ou da coligação. Bom, usar o horário para fazer a propaganda proporcional na majoritária ou vice-versa é vedado. Só que menção, foto, cartaz no fundo, exibição de legenda com referência aos candidatos majoritários, isso não é vedado. Tá? Não pode usar aquele horário, ao invés de ter um deputado federal falando ali, por exemplo, eu tenho um presidente da República. Então, isso que é vedado. Tá? Aí vem o parágrafo 1º dizendo assim: é facultado a inserção de depoimento de candidato às eleições proporcionais no horário da propaganda das candidaturas majoritárias e vice-versa, registrados sob o mesmo partido ou coligação, desde que o depoimento consista exclusivamente em pedido de voto ao candidato que cedeu o tempo. Então, suponhamos o seguinte, é propaganda de governador, eleição majoritária. Durante essa propaganda tem um depoimento de um deputado federal. É permitido? É facultado isso? Pode ter esse depoimento. Mas o depoimento tem que objetivar o quê? Que ele esteja pedindo voto ao candidato, que é o governador, que cedeu o tempo, certo? E para fecharmos, fica vedada a utilização da propaganda de candidaturas proporcionais como propaganda de candidaturas majoritárias e vice-versa. Esse parágrafo 2º ele tem muito a ver com o caput, né? Então, eu não posso utilizar propaganda de candidatura proporcional como se fosse majoritária, ou majoritária como se fosse proporcional. Confesso para vocês que esse artigo 53A ele é um pouco óbvio, mas nem sempre o óbvio é aquilo que a gente não precisa estudar, porque vai que cai na prova e você não estudou, não é? Então, fechamos esse artigo 53A com o parágrafo 3º agora, dizendo que, aplicando-se uma sanção, o partido ou coligação que não observar a regra contida nesse artigo, em seu horário de propaganda gratuita, tempo equivalente no horário reservado à propaganda da eleição disputada pelo candidato beneficiado. Então, esta é a sanção. Né? Uma vez que fez isso, usou a propaganda proporcional para fazer majoritária, o que vai acontecer? Ele vai perder em seu horário de propaganda gratuita o tempo equivalente, o tempo que foi usado a propaganda da eleição disputada. Então, se ele usou, por exemplo, vamos supor, 3 minutos era propaganda proporcional e ele usou para propaganda majoritária. Esse é o tempo que ele perde no horário da propaganda gratuita. Tudo bem? Então, a gente fecha o artigo 53A e voltaremos com o próximo vídeo tratando do artigo 54. Fiquem com Deus, bons estudos e rumo ao TRE, TSE do seu sonho. Até mais!